Boa tarde, amigos internautas. Hoje estaremos dando prosseguimento ao Festival Virtual do Centro Espírita Leão Denis, aqui do Rio de Janeiro, que começou às 9 da manhã, e agora nós teremos daqui a pouquinho a dona Sueli Caldas Schubert. Bom, para darmos por iniciados as nossas atividades, faremos primeiramente a leitura do Evangelho e logo a seguir a nossa prece inicial. Faremos essa leitura do Evangelho com o nosso querido Carlos Henrique, trabalhador do CELT, que irá fazer a leitura do Evangelho. Boa tarde a todos, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Festival Literário Virtual do nosso Centro Espírita Leão Denis, como a nossa querida Mônica disse, né? O Evangelho de agora, que nós leremos, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós leremos o item 12, que tem o título Motivos de Resignação. Nós vamos ler apenas os 3 parágrafos, porque é um item muito extenso, para dar tempo para a nossa querida Sueli fazer a sua explanação, tá? Então, vamos lá. Motivos de Resignação, capítulo 5, item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sentimento como prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando são suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitar agora o que vos assegura tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor, que deve uma grande importância e a quem o seu credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenha pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda espécie de provações para se libertar de uma dívida, pagando somente a 100ª parte que deve? Em lugar de se queixar do credor, não lhe agradeceria? Então, envolvidos aqui nessas vibrações da leitura do Evangelho, que a nossa querida Mônica vai fazer a nossa prece. Então, vamos todos harmonizar nossos corações, lembrar da imagem doce e meiga do nosso Mestre Jesus, dizendo assim: querido Mestre Jesus, que possamos, Senhor, te agradecer mais uma vez a oportunidade de divulgarmos a doutrina espírita e os princípios cristãos em teu nome. Rogamos, Pai, ao teu coração amoroso e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, para que sustente e ampare durante todo este trabalho aqueles que aqui estarão para fazer uso da palavra, Senhor, neste trabalho. Acima de tudo, a Deus, rogamos que abençoe e sustente esses irmãos, a equipe, que farão a divulgação do teu Evangelho e também da palavra e do pensamento de Leão Denis. Em teu nome, Senhor, pedimos a permissão para darmos por iniciada essa live da tarde de hoje. Fica conosco, Senhor. Abençoa este trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora, sim, amigos, vamos à programação, não é? Teremos agora a dona Sueli Caldas Schubert, nossa convidada, muito querida, e logo a seguir também a Ana Tereza Camasmi, às 16 horas. Né? A dona Sueli falará sobre o livro Problema do Ser e do Destino, e a Ana Tereza do Depois da Morte, ambos de Leão Denis. Seja muito bem-vinda, dona Sueli. Com muita gratidão que recebemos mais uma vez a senhora em nossa casa, em nome da direção. Estamos aguardando. Mas antes da entrada da dona Sueli, estamos ouvindo, dona Sueli. Só um minutinho, Mônica.
Ativa a sua câmera, dona Sueli, para que nós possamos ver a senhora. Pronto. Isso. Pode continuar, Mônica, dá para segmento. Sim, eu esqueci de dar um recadinho. Durante a nossa transmissão, amigos, estará esse QR Code na sua tela, onde você poderá fazer a sua doação para o Centro Espírita Leon Denis ou para a obra social Antônio de Aquino. Basta que você aproxime a sua câmera do code e ele abrirá um link que lhe possibilitará fazer essa doação. Fazemos também um convite para que vocês não deixem de visitar a nossa livraria virtual, editoracelde.com.br, e lá estarão esses livros que falaremos hoje, estamos falando durante todo o festival, né? Em especial estarão em destaque na nossa loja virtual. A participação de vocês também, durante a live, fazendo perguntas para a nossa querida Sueli Caldas Schubert, é muito importante, não deixem de fazer, não deixem de falar de onde vocês estão, né? Que estado, que cidade, isso é muito importante, e é com alegria, com imensa alegria, que recebemos a senhora, dona Sueli. Para falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu que agradeço esse momento, essa oportunidade. Isso é muito importante para mim. Me honra muito estar aqui com vocês e, especialmente, aqui nessa casa que a gente já conhece há tantos anos e de tantos trabalhos cada vez mais importantes no transcurso do tempo. E, então, agradeço muito essa oportunidade. Ainda mais para falarmos sobre Leon Denis. Isso é, para mim, uma alegria muito grande, porque foi muito jovem, era muito jovem, quando conheci Leon Denis pela primeira vez, ou seja, a obra dele. Quando ouvi falar, imediatamente comecei a procurar as obras, os livros, para então ter uma noção de quem era Leon Denis. Me apaixonei, não é? Como creio que grande número de pessoas também entra nesse mesmo processo. Então, nós vamos trazer aqui do livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, as três partes em que Leon Denis divide a obra. E é tão difícil fazer uma seleção dos pontos mais importantes, os mais belos, porque Leon Denis é um poeta das estrelas, digo eu, e se Divaldo é o semeador das estrelas, ele é o poeta das estrelas. E o Leon Denis, ele tem trechos que a gente tem vontade de dizer, de copiar, de falar, que é o nosso caso aqui nesse momento. Mas nós fizemos uma seleção e aí vamos, aos poucos, trazer alguma coisa desses três aspectos. Eu vou pedir às pessoas que estão me ajudando que possam ir passando os slides quando eu falar a seguir. Aí nós estamos vendo o nosso Leon Denis a seguir, e, inclusive, coloquei a data de nascimento, a data da desencarnação. E, na sequência, continuando, vamos começar inicialmente com esse texto em que Leon Denis vai fazer uma revelação muito importante. Não está propriamente na introdução, está no capítulo 2. Eu vou começar do capítulo 2, mas depois eu vou voltar para a introdução, porque este trecho, ele reflete tudo o que nós podemos imaginar em relação ao Evangelho do Cristo e em relação à doutrina espírita. Ele diz assim: um conselho invisível preside do seio dos espaços a execução, a sua execução. É composto de grandes espíritos, de todas as raças, de todas as religiões, da fina flor das almas que viveram neste mundo, segundo a lei do amor e do sacrifício. Essas potências benfazejas pairam entre o céu e a terra, unindo-os num traço de luz. Essa é a primeira parte, o capítulo 2. Agora vamos falar um pouco da introdução. Eu estou fazendo essa mudança de sequência porque eu creio que este trecho que eu acabei de apresentar é uma das coisas mais importantes
que o movimento espírita deveria entender a respeito de toda essa programação que existe em relação ao mundo espiritual. Vamos ver aqui, inicialmente, Leon Denis dizendo um trecho da introdução. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalidecem-se, se desfazem para dar lugar às outras, a princípio vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Nelas se esboça o pensamento crescente da humanidade. A tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser intelectualmente revista. Na sequência, a letra está um pouquinho pequena, me fez dificuldade. Ainda na introdução, a educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução, ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Eu quero dizer que eu apresento a esses dois trechos da introdução porque ela é tão importante, ela é tão atual, que é como se Leon Denis estivesse escrevendo essa introdução hoje de manhã. Ela é atualíssima, como poucas coisas a gente encontra nos autores. Na sequência, vamos começar agora, propriamente, a primeira parte. No caso, o problema do ser. O homem é, pois, ao mesmo tempo, espírito e matéria, alma e corpo, mas talvez espírito e matéria não sejam mais do que simples palavras, exprimindo de maneira imperfeita as duas formas da vida eterna, a qual dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, adquire atividade, se expande e se eleva no espírito. Vamos comentar primeiro esse texto, porque é absolutamente importante isso que Leon Denis está dizendo. Em poucas palavras, ele falou da trajetória da humanidade. Então, ele está falando do princípio inteligente, a qual, aí no caso, as formas da vida eterna, dormida na matéria bruta, porque esse princípio inteligente fez essa viagem para chegar à questão aonde nós estamos no momento. Dormida na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, a partir do reino animal, depois adquire atividade e vai se expandindo e se elevando até chegar ao espírito imortal. No caso aí, já vamos começar a falar do espírito imortal, não mais do princípio inteligente. Todavia, o que caracteriza a alma e absolutamente a diferencia da matéria é a sua unidade consciente. A matéria é inteiramente desprovida de unidade. No universo, só o espírito representa o elemento uno, simples, indivisível e, por conseguinte, logicamente indestrutível, imperecível, imortal. Vejamos agora ele se referindo à trajetória, aí no caso, do espírito, que já começa a ter uma responsabilidade no trabalho, a meta maior de ele próprio alcançar a sua evolução. Isso tudo é feito de uma maneira, e Leon Denis escreve muito bem a respeito disso, tudo isso é feito em etapas, nas situações de verdadeiros ciclos de reencarnatórios, em que o espírito vai trazendo para si próprio as condições cada vez melhores da ampliação da sua consciência.
A matéria, ele diz aqui, é desprovida de unidade. Só o elemento, só o espírito é indestrutível, imperecível e imortal. Continuando. Na segunda parte, nós vamos observar Leon Denis falando do problema do destino. Cada uma dessas partes são palavras da maior importância, explicações muito profundas, mas é uma parte, cada uma delas, muito volumosa. E, então, nós não podemos entrar nos detalhes. O problema do destino, ele diz assim, a evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e do seu progresso. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime do seu estado de ignorância e de inferioridade, e se eleva de degrau a degrau, primeiramente na terra e, em seguida, através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. Isso já é o capítulo 13 da segunda parte. Vejamos aqui Leon Denis evidenciando para nós a questão da evolução. A evolução do espírito imortal. É sempre muito importante nós entendermos isso, que o espírito propriamente dito, ele não é eterno só Deus, que significa, de acordo com o termo, não teve começo e não terá fim. O espírito teve um começo, quando Deus criou a cada um de nós seus filhos. E Emmanuel, ele é muito feliz quando ele diz, no livro, quando ele está falando a respeito do espírito, ele vai falar na obra, daqui a pouco eu lembro, ele vai falar a respeito da condição de termos a genética divina. E, nesse caso, se nós temos a genética divina, ele fala que o espírito traz em si a genética divina. E logo na frase seguinte, ele diz que Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Esse processo evolutivo, para chegarmos à consciência disso, é fundamental e importantíssimo, porque nós vamos entender qual é a nossa condição aqui no planeta, o que nós devemos aproveitar o quanto antes para conseguirmos realizar essa jornada. Ele diz que na pluralidade das existências da alma, ou seja, na reencarnação, o ir e vir das reencarnações, isso denota que a necessidade do espírito imortal de adquirir por ele mesmo os recursos, o conhecimento, aquilo que ele deve, a partir daí, entender como a sua responsabilidade. E isso é à custa do seu próprio esforço, de suas lutas, de seus sofrimentos, e porque isso é da trajetória. É o caso de nós entendermos que, para esse crescimento, há necessidade de que o espírito passe por experiências as mais diversas, desde aquelas que, lá bem do início, quando ele ainda estava nas cavernas, o homem e a mulher das cavernas, eles estavam ali, vamos dizer, zero de livre-arbítrio. Eles estavam começando o processo de liberdade, de escolher o caminho, de escolher os meios, e assim por diante. Mas aquele casal, aquele homem das cavernas, digamos assim, é acompanhado da sua mulher, ou mais mulheres, a gente não sabe, ele vai, à custa de seu próprio esforço, deixar a caverna e começar aí a sua luta de subsistência. Ele vai começar uma tarefa que é algo assim que jamais se extinguirá, jamais chegará ao fim, porque o espírito tem como meta a perfeição.
E nós sabemos disso. Nós sabemos que essa estrada é longa e ela tem uma condição progressiva. E aí nós vamos encontrar, nas 10 leis morais, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos encontrar um entendimento melhor a respeito de como é feita essa trajetória, de como é feita essa jornada do espírito, observando e sentindo cada vez mais a presença das leis divinas a dirigir, a estar presente em sua vida. E isso cabe exatamente à consciência. Ainda mencionando aquele momento em que Emmanuel está falando que o Espírito traz em si o gene da divindade, é bom nos lembrarmos também que esse processo todo, é um processo educativo, como diz Emmanuel, ele vai cada vez mais num crescimento, ele vai cada vez mais trazendo para o espírito imortal, através da sua própria condição, isso tudo no registro da sua consciência, é que ele consegue, então, uma evolução que seja aquela que lhe traga momentos maiores de felicidade, condições melhores. Vamos lembrar a questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Emmanuel pergunta aos benfeitores, ao Espírito de Verdade, ele está perguntando aonde está escrita a lei divina. E os Espíritos respondem que a lei divina está na consciência. Portanto, a consciência, ela traz o registro da lei divina em nós. Tudo está em nós. Nós trazemos esse cabedal de conhecimentos, porém, ainda em estado embrionário, digamos assim. E aí, a partir disso, da trajetória, das experiências adquiridas, que vai despontando aos poucos esses conhecimentos todos, essa lei divina, tudo isso porque o ser já está, então, em condições de começar a ter uma noção consciencial da sua própria vida. Na sequência, seguinte, na terceira parte, há um aspecto maravilhoso que eu sempre gosto de citar quando nós estamos falando sobre as potências da alma, que é esse o título da terceira parte. E nós vamos encontrar um momento em que Leon Denis vai apresentar as necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada. Ou seja, o espírito que já conseguiu uma evolução um pouco melhor, mais aprofundada, vai ampliando, porque a doutrina espírita, ela tem essa propriedade fantástica de fazer com que nossos horizontes mentais se ampliem, se expandam. O conhecimento da doutrina é muito avançado, o que ela nos passa é muito avançado. E, a partir daí, à medida em que o ser vai conseguindo amealhar esses conhecimentos, é que ele estará em condições de entender as necessidades irresistíveis dele próprio, como espírito imortal, como espírito que já tem algum tipo de adiantamento evolutivo. Primeira coisa que ele fala é que o espírito tem necessidade de infinito. Essa questão de necessidade de infinito eu acho fantástica. Se observarmos a obra toda de Leon Denis, o que nós vamos encontrar? Ele é uma pessoa, é um autor, é um espírito evoluidíssimo e que entende a questão do infinito. Tudo dele tem infinito. Ele fala infinito muitas e muitas e muitas vezes, porque há uma necessidade nele. Há uma necessidade de nos transmitir isso. Eu vejo na obra de Leon Denis o esforço que ele faz para transmitir tudo aquilo que ele sabe para nós outros que ainda estamos começando.
Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é muito claro isso. Ele quer passar para nós a sua sabedoria, o seu conhecimento. Por isso aqui, ó, necessidade de infinito. Quando nós começamos a ter essa noção, isso é uma coisa maravilhosa. E eu posso não ter as outras coisas que ele vai dizer. Eu não estou em evolução adiantada, mas eu tenho necessidade de infinito. Tudo que eu falo, eu coloco infinito. É uma coisa curiosa. Poesias, né, poemas, também artigos. E então aí a gente vai aos poucos amealhando essa condição irresistível de trazer o infinito para nosso conhecimento, nós, criaturas finitas, começando a abrir a nossa mente, nosso horizonte para o infinito. Necessidade de justiça. Essa é uma condição importantíssima, porque é preciso que haja essa noção de justiça. Deus misericordioso e justo. Na parte final, nosso encerramento é exatamente isso, mostrando o Deus justo, o Deus que divide com seus filhos um conhecimento equânime para todos. Ninguém fica recebendo o melhor conhecimento do que o outro. E com isso, cada um recebe de acordo com a sua evolução, com aquilo que já amealhou, com aquilo que já conquistou. Necessidade de luz para sairmos das sombras. Esse é um passo magnífico, porque se nós estávamos nas sombras, ou até mesmo podemos dizer na sombra da ignorância, nós estamos buscando a luz do conhecimento. Nós estamos buscando tudo isso que ele apresenta. A necessidade de luz, que é o conhecimento na sua forma mais evoluída, mais adiantada, mais esplendorosa, mais brilhante. Necessidade de sondar todos os mistérios, que nada fique oculto, que nada fique escondido, que tudo possa ser, então, sondado, estudado, meditado. Com isso tudo nós temos, aí no caso, a necessidade de saber. Queremos saber, temos ânsia de saber, necessidade do sentimento do belo e do bem. Eu acho isso aqui fantástico também. A necessidade do belo é uma coisa maravilhosa, porque hoje em dia a gente vê muita coisa feia, muita feiura. Então, nós precisamos do belo. E nós sabemos que aqueles grandes artistas plásticos, grandes pintores, grandes compositores, grande tudo. Eles que são imortais, eles trazem para nós o belo. Essa beleza, que é algo que nós sentimos necessidade. E o bem, que é exatamente essa parte moral que todos precisamos fazer com que haja, que nasça dentro de nós a necessidade de fazer o bem, e que seja para nós uma meta constante, dia a dia. E concluindo, Leon Denis diz assim: todo o poder da alma resume-se em querer, saber e amar. É aqui o capítulo 21, capítulo 25, da terceira parte. Não reparem, porque como eu estou correndo um pouco, eu estou um pouco afobada. E aí, com isso, para dar tempo de falar, pelo menos, essas belezas todas do nosso Leon Denis. Seguinte. A seguir, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É ainda da terceira parte. É muito fantástica essa frase, e isso que Leon Denis está dizendo. Não basta crer e saber. Bom, nós agora já conseguimos crer, aprender, já temos uma certa sabedoria, mas não basta. O que precisa? É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. A primeira vez que eu li isso, eu procurei dentro de mim mesma. Eu preciso seguir isso que Leon Denis está dizendo. Isso aqui é uma necessidade. Então, não basta crer, tem que viver. É a vivência.
É a parte mais difícil, é a parte que nós vamos, dia após dia, trabalhando nela. Nós vamos aprendendo tudo aquilo que é essa parte moral. Vamos ler de novo as 10 leis morais de O Livro dos Espíritos. E então nós vamos começar a entender que nós precisamos praticar, não apenas estar com o conhecimento, estar com a sabedoria, não apenas já estar com um cabedal de experiências fantásticas. É preciso viver. Não adianta só a teoria, é preciso a prática, é preciso realizar, fazer penetrar na prática diária da vida. É isso que nós precisamos. E sempre, sempre, nos lembrarmos da nossa condição de espíritas. Porque se eu sou espírita, o que eu vou fazer? Eu tenho que agir como espírita. Eu não posso, se é realmente espírita, com noção, com amor, com verdade dentro de mim mesma, eu preciso, então, nas horas mais difíceis da vida, pensar como espírita. Porque muita gente, na hora da prática, na hora da encruzilhada do destino, alguma coisa mais difícil, nem sempre lembra que é espírita. Cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras. E na morada mais mesquinha, ao mais miserável tuguro, há frestas para Deus e para o infinito. Pode a pessoa estar na casa mais miserável, mais pobrezinha, mais totalmente desconhecida de tudo, no meio do nada. Mas ali há frestas para Deus e para o infinito, dependendo da criação mental da criatura, dependendo disso tudo que Leon Denis está dizendo. Esse é o capítulo 24. Na sequência, o amor. Todo o poder da alma resulta. Antes eu quero dizer que nós estamos na terceira parte. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina, fecunda, centuplica-lhes os recursos, o que se aplica a espalhar o bem, a verdade, pelo mundo. Nesse caso, nós estamos vendo aqui que ele está dizendo as 3 palavras: querer é exercer a vontade. Existe aí um capítulo sobre a vontade nessa obra também, mas nós não o trouxemos. Existe, pois, a vontade, a sabedoria e o sentimento, o amor. Querer, saber, amar. E, acima de tudo, amar, como ele está dizendo aqui. Porque, senão, sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas. E o amor, ele ilumina isso tudo, fecunda, porque traz para aquelas situações da vida recursos, centuplica-lhe os recursos. E o que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A todas as interrogações do homem, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar sobre o universo a imensa rede de amor, tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas e dissipa todas as obscuridades. Vejamos que ele está dizendo aqui que o amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. E aí eu gosto muito dessa imagem que ele traz aqui, quando ele fala que, dessa maneira, esse sentimento estende-se, desdobra-se sem cessar sobre o universo
O que estende? A imensa rede de amor, tecida de luz e ouro. Essa ideia de rede é fantástica, é notável. É a rede vibratória, a rede do amor, desse amor que se expande para toda a humanidade e para toda não vamos falar apenas da nossa humanidade, mas da humanidade universal. Se estende sobre todo o universo. É uma rede de amor que emana do nosso Pai e que encobre, estende, permeia, sustenta todo o universo. Entender isso nos traz a nossa noção de que somos cidadãos do universo. Nós temos essa cidadania universal, porque Deus nos criou, Deus criou o universo, e nós todos fazemos parte dessa rede. Portanto, é preciso, expandindo o pensamento, entender que somos cidadãos do universo. A seguir, por favor, a dor. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Debalde se realiza um progresso, se estende a civilização, se desenvolvem a higiene e o bem-estar, doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Ele não escreveu isso hoje de manhã, e doenças novas aparecem e estão aparecendo, e sempre apareceram no transcurso dos tempos, mas agora, em pleno século XXI, em que tudo se desenvolveu, como ele diz aí, não é? Desenvolveu o progresso, civilização, higiene e bem-estar. O que aconteceu? Doença nova aparece, e uma pandemia se instala. O homem é impotente para curá-las. Por isso, todo o processo é um processo mental, vibratório. Precisamos vibrar muito para que haja uma substituição, digamos assim, de tudo isso que da parte da doença, propriamente dito, o vírus, tudo isso possa ser anulado pelas energias amorosas, por tudo isso que o ser humano é capaz de exteriorizar. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer harmonia. Portanto, tudo o que está acontecendo, a própria dor, não é? Deixará de se fazer sentir logo que houver harmonia, que é o caso aqui da nossa pandemia, que está plenamente ainda no nosso orbe terreno. Todos os nossos males provêm de agirmos no sentido oposto à corrente divina. Interessante, né? Isso é muito atual. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que a fizeram nascer. Capítulo 26. Na sequência, agora, encerrando, a revelação pela dor. É o item 27 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa frase resume tudo. O universo é justiça e amor. Na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, converte-se lá em cima em ondas de luz e torrentes de felicidade. É o que nos espera, meus irmãos. É isso que Leon Denis quer passar para nós. Esse entendimento, assim como Jesus trouxe para nós o seu evangelho, mas era necessário que ele fosse desdobrado. E aqui está Leon Denis, desdobrando de uma forma fantástica, com uma filosofia que é plena de justiça e de amor, que é um aspecto iluminado, como jamais foi visto aqui no nosso planeta. Por isso, na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos,
divina alquimia converte-se lá em cima em ondas de luz e torrentes de felicidade. Essa divina alquimia é através da transformação que o ser empreendeu, ele vai chegar lá em cima e vai ter direito a essa morada de luz e em plena felicidade. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada. Amigos, queridos internautas, que maravilhoso mergulho no pensamento de Leon Denis. Que momento maravilhoso. Mas, infelizmente, o tempo, né, nos limita. E o pessoal está ansioso para fazer as perguntas para a dona Sueli. Vamos agora, então, as perguntas dos internautas, e é com você. Pois não. Olá, pessoal. Ô, dona Sueli, que maravilha, hein? Que gostoso. Que bom a gente estar ouvindo a senhora falar com tanta propriedade do nosso querido Leon Denis. Mas antes de nós iniciarmos as nossas perguntas, eu peguei a minha colinha aqui, que eu não sou bobo nem nada, né? Para todos que estão participando e já estão fazendo, né, colocarem a sua cidade, de onde estão falando. Então, nós temos algumas pessoas aqui de Florianópolis, a Elaine, que é do Rio, mas está viajando em Florianópolis. Temos a Janaína, de Cabedelo, da Paraíba, Cícera, de Araruama, Norma, de Jacarepaguá. Nós temos aqui uma infinidade, Débora Cavalheiros, de Padre Miguel, Angélica Martins, de Bento Ribeiro, Jurema, do Flamengo. Vamos pedir para os nossos amigos que nós estamos aí com 19.600 inscrições no nosso canal do Saúde ao Vivo. Será que ao final deste trabalho de hoje nós chegamos próximo ao número de 20 mil? Então, pedimos eu creio que sim, né? Vamos fazer. Isso, possam se inscrever no nosso site, possam ativar o sininho das notificações, possam dar o like e o joinha, né? De que estão curtindo a nossa transmissão, porque cada vez mais, com esse movimento nosso, o YouTube torna mais relevante essa divulgação que é tão importante aí de educação das almas, e hoje falando desse mestre aí, Leon Denis, com tanta propriedade. Então, vamos à primeira pergunta, né? A primeira pergunta... Aqui, só um minutinho. Eu quero pedir a vocês... Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Por favor, falar um pouco mais devagar, que eu tenho problema auditivo. Eu estou com os aparelhos. Mas só para eu poder perceber melhor, falar um pouquinho mais devagar, sim? Tá bom, dona Sueli, vou falar mais devagar. A senhora me perdoa. Vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta da Angélica Martins. Ela diz o seguinte: dona Sueli, a senhora pode nos falar sobre a importância da educação moral que Leon Denis nos fala nesta obra? A educação o quê? Educação moral que Leon Denis nos fala nesta obra. Ah, sim. É para quem? Tem o nome da pessoa? Angélica Martins. Tá bom. Então, para nossa querida irmã, nós estamos vendo o seguinte, que a obra todinha, ela gira em torno disso. Aliada à doutrina espírita, ela veio trazer para as criaturas essa compreensão da parte moral, para que nós possamos, então, fazer esse processo educativo. Mas Leon Denis vai falar ali também, nessa parte da introdução, ele vai falar a respeito de que essa parte moral, como ela não foi levada em consideração nos últimos tempos, o que aconteceu? Ele fala assim que o materialismo ganhou terreno. Porque hoje em dia, ele dizendo, não se pode falar determinados aspectos que são provenientes das questões morais, exatamente porque foram substituídas pelas coisas mais corriqueiras e mais comezinhas das partes da vida material da criatura. E com isso ele vai expor toda essa parte. O que a pessoa está perguntando? Não é ficar falando a respeito de religião propriamente dito. Por quê? Porque ali não é o local, porque ali pode ter vários alunos de diferentes religiões, então não é propriamente isso, mas é deixar patente
que determinadas situações, determinadas matérias que estão sendo apresentadas, possam ter também, às vezes, uma contribuição, uma palavra, uma orientação a respeito de alguma coisa que transcende essas questões puramente materiais. Então, agora, aí, a gente sabe também que a educação começa em casa. Os pais precisam estar atentos, porque muitas vezes também os pais, aí ele já não fala dos pais, aí sou eu que estou falando. A educação, que muitas vezes do lar, está deixando a desejar, porque cada um corre para um lado, não tem tempo, e muitas vezes os filhos ficam delegados a outras pessoas, e vai por aí afora, todo mundo sabe qual é o panorama. E por isso essa parte fica um pouco prejudicada. Porém, há detalhes, e há, importantíssimos, não são detalhes, pontos básicos. Primeiro, fazer o culto do lar. Mesmo que a pessoa não tenha nada conhecimento de espiritismo, leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia alguma coisa do Novo Testamento, que fale de Deus, que fale de Jesus, e faça preces. Ensine as crianças a orar, para que elas possam ter também uma visão a respeito do Criador, uma visão da nossa condição ainda muito atrasada, que precisamos progredir. E a educação nesse processo global é um tema muito vasto e que só podemos, assim, aflorar um pouquinho alguns pontos, como acabamos de fazer agora. Perfeito, dona Sueli, perfeito. Nós estamos aqui com uma participação da Francisca, que não é uma pergunta, não. Ela está aqui dizendo que Leon Denis e sua prosa poética encanta, emociona. É a Francisca Liduína de Padre Miguel. Não estou ouvindo, fala mais alto. Tá, deixa eu chegar aqui. Desculpe, viu, gente? Dona Sueli, sem problema. A Francisca Liduína está dizendo, ela é de Padre Miguel, ela disse que Leon Denis e sua prosa poética encanta, emociona. E a Carol Martins, ela faz uma citação aqui do capítulo 24, que a senhora apresentou, que fala da disciplina do pensamento do reforma do caráter. Ela diz assim, raramente, que Leon Denis diz, né? Raramente pensamos por nós mesmos e refletimos 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Aí é a pergunta que vem agora. Como vencer os arrastamentos e pensamentos por nós mesmos neste momento tão difícil em que estamos vivendo? Aí nós vamos começar também com Leon Denis, nós vamos começar com Emmanuel, porque Emmanuel fala que nós somos o que pensamos. Isso. Então, nós temos uma questão muito maravilhosa, eu acho isso assim maravilhoso em nós. Nós somos o que pensamos, somos o que os outros pensam, que pensam como pensamos. Porque existem inúmeras pessoas que pensam mais ou menos como pensamos. Então, por isso é que a gente tem afinidade, atração, sintonia, essas coisas todas. Então, no caso, nós muitas vezes, se o nosso pensamento não tiver uma destinação, se a pessoa ficar, vamos dizer assim, com o pensamento flutuando, como diz Emmanuel, como diz Leon Denis, ele fala que na maior parte das pessoas os pensamentos flutuam sem cessar. Isso. Então, o pensamento está flutuando. A pessoa não direcionou o pensamento para uma coisa que possa ser proveitosa, para uma coisa que vá enriquecer, no sentido da sabedoria ou do entendimento, que não é bem a sabedoria, é difícil alcançar isso. Mas o entendimento, o conhecimento, ficar a par mesmo da vida. Então, a pessoa ela precisa ocupar o seu pensamento com coisas que sejam, para ela, benéficas, que estejam proporcionando um processo de crescimento, uma coisa melhor. Agora, se a pessoa ficar o tempo todo com os pensamentos assim desordenados, ou pensando coisas negativas, ela vai, então, sofrer o resultado disso. Aliás, tem um ponto ali, no livro, que Leon Denis fala que nós devemos ser pessoas que não fiquem só nas leituras de jornais, presos aos jornais. Ele fala isso naquela época. Agora, então, imagine hoje,
ficar só lendo jornal, só coisa ruim. Não é só doença, só desgraça, só coisa terrível mesmo que os jornais apresentam. Agora, a pessoa pode ler o jornal, é claro, ela vai fazer de acordo com o que ela achar melhor, mas leia outras coisas também, para não ficar só preso naquilo. Então, aqui no momento atual, também a gente pode falar, não fique só preso na TV, não fique só preso nessas notícias que vêm, quantos morreram, quantos isso, quantos aquilo, porque a pessoa o seu pensamento vai ficar girando nesses assuntos, em torno disso, e não é benéfico, não traz para a pessoa benefício algum, por isso que às vezes a pessoa fica com mal-estar, fica com isso, insônia, fica com isso, fica com aquilo, fica nervosa, exatamente porque o conteúdo da sua mente não é capaz de trazer paz, de trazer sossego, de trazer um pouco mais de, vamos dizer assim, de pensamentos de bondade, de lembrar de alguém que precisa. Agora, hoje tem uma outra vantagem que a gente tem que dizer, não é? Existem muitas notícias, muito cartaz, muita matéria, não apenas de jornais, mas de filmes, de programas de televisão, concitando, convidando as pessoas a fazerem bem. Isso não existia assim, nessa proporção nos dias de hoje. Então, isso é muito bom, porque aí a pessoa sai, vai fazer qualquer coisa, vai ajudar, e com isso ela cresce, ela fica mais feliz, porque ela está se sentindo útil, ela está fazendo alguma coisa de bom, e aí, de repente, ela pode lembrar de Jesus, ela pode lembrar de orar, se ela já não lembrava antes. Então, eu creio que o importante é nós cuidarmos do nosso pensamento, porque a nossa mente, ela tem essa facilidade de pular de um assunto para o outro, com uma rapidez fantástica. E nós sabemos que o pensamento tem maior velocidade que a da luz. Então, é 300 mil quilômetros por segundo, né? Tá certo, Carlos Henrique? Então, aí a gente vai observando que podemos também cultivar bons pensamentos para educar a nossa mente e para controlar o fluxo do nosso pensamento. Ótimo, dona Sueli, que ótimo. A senhora já respondeu 2 perguntas aqui, porque tinha uma aqui da Juliana, que ela estava falando sobre aquele... Eu não ouvi. Ela fez uma pergunta que eu ia falar com a senhora, mas a senhora já respondeu, que ela estava falando sobre a crise, né? Como seria para viver nesse momento de crise. E aí, para a gente fazer aqui a última pergunta, do Tiago Terra, ele diz o seguinte, né, que está lá no capítulo 25, né? Ele citou um trecho lá daquele capítulo Amor, e ele fez uma pergunta. Ele disse assim: mas, acima de tudo, que é o trecho de Leon Denis, é preciso amar, pois sem o amor, a vontade e o saber ficam incompletos e muitas vezes estéreis. A senhora até citou. Seria, então, o amor a chave para a nossa evolução? Sim, evidentemente. O amor nas suas várias faces. Tudo é amor, não é? Se nós começarmos a observar a trajetória do ser, não é? Porque Deus é amor. E Ele nos sustenta o universo com o seu pensamento e com o seu amor. Tudo é amor. Agora, é preciso a gente descobrir isso, não é? Porque pode pensar, não, tudo é ódio, tudo é revolta, tudo é raiva. Mas acontece que isso aí é uma distorção da mente da pessoa, do sentimento da pessoa. Ela que se afasta desse sentimento que permeia o universo todo. Então, ela se afasta, cultivando aquele lado dela que ainda está muito preso ao instinto, muito preso a situações que acha que tem que tomar uma decisão para poder ou cobrar, ou vingar, ou fazer qualquer coisa, a lei do talião, olho por olho, olho por dente. Existem pessoas que ainda estão vivendo nessa faixa. E aí, aprendendo, de repente, a questão do amor. E hoje em dia a gente vê muito uma pessoa que é absolutamente fria, no sentido de sentimentos, não é? Fria, insensível, não gosta de ninguém, não quer saber de ninguém, mas ela ama o cachorro,
Ela tem um amor pelo cachorro, que é uma coisa absurda. O cachorro era como se fosse um filho da alma da criatura. E se o cachorro morre, a pessoa quase que morre junto com o cachorro. E isso é um desenvolvimento do sentimento. Começa assim. O outro pode gostar de uma cobra, pode gostar do elefante, pode gostar de qualquer outra coisa, não é? Então, aí a gente vê que isso é o desabrochar do sentimento, que vai ser direcionado para um animal. E vai ser direcionado para fazer bem àquele animal. E, por consequência, aos animais da espécie. Os cachorros, os gatos, os papagaios, vai por aí afora. Então, a pessoa está desenvolvendo aquilo. Ela vai defender o cachorro de um perigo, ela vai alimentar, ela vai levar para ser tratado no veterinário, e vai assim por diante. Então, esse é o desabrochar. E, a partir daí, cada coisa vai chegando. Porque é uma cena mais bonita de uma criança com outro cachorro também, com o seu próprio cachorro, e isso vai fazendo a pessoa mudar aquele diapasão das coisas frias, antipáticas, das coisas que estão totalmente afastadas do ser humano, que não quer saber de ninguém nem de coisa alguma. Mas nós somos todos dependentes. Vai chegar uma hora que a pessoa precisa de um enfermeiro, de um médico, de um remédio, de alguma coisa vai acontecer. E aí, esse desabrochar acontece. Agora, o amor está presente. O amor está em toda parte, basta nós detectarmos isso. Basta nós sentirmos, vamos parar, vamos sentar e olhar um pouco o sol, vamos olhar um pouco a noite que está chegando, não é? Esse momento. Então, aí nós vamos vendo a lua, vamos vendo o sol, vamos vendo o mar, vamos vendo isso, vamos vendo aquilo. O que acontece? Nós começamos a pensar em Deus, nós começamos a pensar como o mundo é belo, por que as pessoas destroem tudo, por que não tem o cuidado devido com a nossa condição de ser, por exemplo, moradores desse planeta, não é? Então, meus irmãos, o amor está presente. Que nós possamos senti-lo em nós. Passar isso para os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos. Eu vejo que nessa live, aliás, nesse momento em que nós estamos fazendo as lives online, onde nós estamos fazendo reuniões de grupos de estudos, na nossa Casa Espírita em Juiz de Fora, e todas as de Juiz de Fora, praticamente, fazem os grupos de estudo com as pessoas que eram daquele momento, né? Então, tem o grupo mediúnico que criou um grupo de estudos com as pessoas do grupo mediúnico, e assim sucessivamente. Então, aí, de repente, nós sentimos saudade, nós sentimos a falta que faz voltar para a casa espírita, estar lá, fazer as menores tarefas, as menores coisas, e encontrar os amigos, nem que seja através das lives, através do encontro, né? Videoconferência, e vai por aí afora. E nós nos encontramos aqui nesse momento, e encontrando o céu, encontrando esse evento maravilhoso, que eu agradeço a possibilidade de estar aqui. E me desculpe que se tive que correr um pouco, ficar um pouco aflita, não é? Nós é que agradecemos imensamente, dona Sueli, a maravilha. E é com muita pena, né? Porque o tempo nos limita. Estamos chegando ao final da nossa live e pedimos à senhora que faça, assim, suas breves considerações finais para darmos prosseguimento às outras, né? Ao festival. Obrigada, então, em nome da direção do Centro Espírita Leon Denis. Lhe agradecemos. Muito obrigada, viu? Agradeço mesmo. Fico muito feliz com essa oportunidade, não é? Porque isso, para mim, também é um momento especial, não é? Que a gente sente esse sentimento que o amor está presente e que nós o estamos absorvendo através do encontro, através de todos que participam, através dos que nos estão assistindo. Isso é uma rede. Por isso que eu falei que eu gosto muito da rede, dessa descrição, porque rede é realmente isso, né? Então, é toda uma rede de amor, toda uma rede de alegria, e nós, então, agradecemos esse momento.
rogando a Jesus que abençoe a todos e que tudo isso que nós estamos trabalhando, tudo isso que nós estamos trazendo durante a pandemia, possa ser cada vez mais repetido, aproveitado, vivenciado, quando se abrir tudo e acabar a pandemia, vamos continuar com o mesmo amor, com a mesma disposição e alegria, que isso é muito importante. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigada, dona Celi, mais uma vez. Amigos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada, amor. Obrigado, eu que agradeço. Nós que agradecemos. O nosso festival Amigos continua e agora, a seguir, às 16, teremos Ana Tereza Camasmi para falar para vocês sobre o livro Depois da Morte. Né? Convidamos a todos, nesse finalzinho, para se inscreverem em nosso canal, né? A nossa meta de 20 mil ainda continua, e para que participem também das redes sociais, o Facebook oficial, né? O Instagram do CELD, que é @Centro Espírita Leon Denis. Lembrando que essa nossa live, né, ela estará disponível no YouTube, através do canal do CELD ao Vivo. É só entrar no site, ela estará lá. Se você quiser passar para amigos e tudo mais, você pode indicar que ela estará lá, a nossa live. Então, vamos amigos, à nossa prece final. Tchau. Pai amado, Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, chegamos ao final deste trabalho, Senhor, com o coração transbordando de alegria, de amor, de fé, por ouvir as palavras de Leon Denis e, acima de tudo, mestre, agradecidos por mais este momento de divulgação da doutrina espírita e do teu evangelho. Muito te agradecemos, Senhor, pois muito necessitamos de ti. Fortalece, Pai, cada vez mais essa fé em nossos corações e nos permita darmos por encerrada mais uma live da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, dona Sueli. Foi um prazer. Tá? Obrigada. Tchau. Tchau.